Aí, galera, a situação ela é a seguinte: o Flamengo bateu uma meta financeira muito importante e busca novas metas. Caso o Flamengo consiga alcançar, o Flamengo não precisará ficar naquele desespero para poder vender jogador para fechar o ano no azul. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira movimentadíssima no Flamengo, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre a meta financeira alcançada pelo Flamengo. Vou falar também sobre Tite, que deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, admitindo a grande possibilidade de convocar o Pedro para a seleção brasileira. Vou falar do sorteio da Copa do Brasil e da provocação do Palmeiras, que eu vou falar para vocês, hein? Vai doer aqui no peito se isso se confirmar. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, galera, ele é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino e deixa o like. Ontem o nosso canal chegou à incrível marca de 1.920.000. Estamos chegando a 2 milhões de inscritos e eu conto sempre com você. Então, quem não for inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo. Vou começar o vídeo já falando do sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, eu entro ao vivo, direto da CBF, para o sorteio de mando de campo da Copa do Brasil. Ontem o São Paulo se classificou e o Flamengo já tem o seu adversário definido. O São Paulo foi até Belo Horizonte, empatou com o América Mineiro em 2-2 e passou de fase. Então, agora na próxima fase, Flamengo e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil. E uma coisa importante e interessante que eu tenho para falar para vocês: o São Paulo se classificou para a semifinal, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo e a gente vai saber daqui a pouquinho. 10h30 da manhã, eu estarei ao vivo na Flazoeiro TV, lá na sede da CBF, para fazer a cobertura do sorteio de mando de campo. Todo mundo já sabe o modelo de sorteio: ou sorteio mando de campo de Flamengo, ou sorteio mando do campo de Fluminense. E daí a situação é a seguinte: sorteia ali o mando de campo. Se o Fluminense jogar a primeira em casa, o Flamengo joga a primeira fora. Se o Fluminense jogar a segunda em casa, o Flamengo joga a segunda fora. É basicamente assim o modelo de sorteio, e vai ser assim hoje também. Então daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, na Flazoeiro TV, eu espero todos vocês para o sorteio de mando de campo da Copa do Brasil. Ficou basicamente assim: Fluminense enfrenta o Corinthians, Flamengo enfrenta o São Paulo. É assim: Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo, e aí quem passar tá na final. Daí eu queria saber de você, e aí? O Fluminense ou o Corinthians? Se a gente passar pelo São Paulo, quem você prefere? Eu queria o Fluminense. Flamengo passou do São Paulo, a gente eliminou o Corinthians esses dias, pô. Então eu queria o Fluminense. Passou do São Paulo, pronto, vem o Fluminense. A gente já perdeu aí a final do Carioca pro Fluminense. Vem o Fluminense e a gente tira a prova dos 9. Um campeonato grande, uma parada que vale. Na minha opinião, passando do São Paulo, é claro, respeitando muito o adversário, entendendo que o jogo é jogado e que a gente tem que ir lá, tem que jogar no Morumbi, tem que jogar no Maracanã, tem que vencer o jogo. Mas, passando do São Paulo, eu queria enfrentar o Fluminense. Queria saber de você. Coloca aqui nos comentários, por favor. Agora de metas milionárias, porque o Flamengo atingiu uma meta boa. O Flamengo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e atingiu uma meta que, assim, importantíssima para o Flamengo. O Flamengo atinge uma meta de 8 milhões e no cronograma financeiro do Flamengo estava previsto o Flamengo chegar até essa fase da Copa do Brasil. Esses 8 milhões estavam previstos. Então, de agora para frente, se o Flamengo passa da semifinal para a final, o Flamengo ele já consegue superar a meta. E a mesma coisa Libertadores. A meta do Flamengo na Libertadores era chegar até a semifinal. Se o Flamengo chega na final, o Flamengo supera a meta. E se o Flamengo for campeão, o Flamengo extrapola a meta. E por que isso é importante? Vou explicar para vocês. Porque assim, o Flamengo
tá precisando vender ainda 90 milhões de reais em jogador para atingir a meta de venda de jogador. Se o Flamengo não consegue bater a meta de venda, o Flamengo consegue bater a meta desportiva e passar essa meta desportiva, é meio que tirar o dinheiro daqui da premiação de campeão e colocar o dinheiro aqui na compra de jogador. Ou seja, o Flamengo não precisaria abrir mão de jogador, o Flamengo não precisaria vender jogador, porque o Flamengo cumpriria essa meta de uma outra forma. Como? Sendo campeão, com a premiação de campeão. É claro que a meta do Flamengo era chegar na semifinal da Copa do Brasil, chegou. A meta do Flamengo era chegar na semifinal da Libertadores, também chegou. Daí, se o Flamengo passa para a final, isso aí fica perfeito. Esse cenário, ele fica perfeito, porque o Flamengo ultrapassa a meta e daí você vai ganhar mais dinheiro, mesmo se você não for campeão. Você ganha mais dinheiro, é claro, que se o Flamengo chegar na final, a gente vai querer ser campeão, mas assim, o Flamengo ultrapassa essa meta e não precisa ficar nesse desespero para vender jogador, não precisa vender jogador barato no desespero, porque vai estar aí equacionado a questão financeira. Vamos aguardar para ver como é que fica essa situação e cruzar os dedos para que o Mengão bata campeão e extrapole todas as metas financeiras. Falando em Flazoeiro TV, hoje, 7 horas da noite, aqui nesse estúdio, e estaremos no podcast com Marcos Braz. Marcos Braz é o convidado do podcast Fala Camaradas. Vamos ter uma resenha com o dirigente hoje aqui. Vamos falar de tudo, de contratação de jogador, contratação de técnico. A gente vai tocar em todos os assuntos hoje com o Marcos Braz. Então, ó, 7 horas da noite, também na Flazoeiro TV, a nossa resenha com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Bom, falar aqui da defesa do Mengão, que nos últimos 6 jogos tomou apenas 1 gol e o Flamengo fez 15 gols em 6 jogos. Teve 26 grandes chances e 0 chances cedidas. O Flamengo vem muito bem aí com o Dorival, sobretudo o sistema defensivo, muito seguro. Joga Davi Luiz, joga Léo Pereira, joga Pablo, joga Fabrício Bruno. Todo mundo que tá jogando tá dando conta do recado, então a gente tem que elogiar aqui o trabalho do Dorival. E eu volto àquela frase: obrigado, Dorival, muito obrigado pelo que você fez com o Flamengo. Bom, mudando de assunto aqui, falar sobre o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. E aí, mano? E aí é onde a porca torce o rabo. Por quê? É um jogo de 6 pontos. Nesse momento, o Palmeiras tem 48 pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 39. O Flamengo é o segundo colocado. E aí vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, lá no Allianz Parque. O Palmeiras promete vir com força máxima. Isso porque o Palmeiras não está na Copa do Brasil. Então o Palmeiras não jogou no meio dessa semana e não vai jogar no meio da semana que vem. O Palmeiras vai ter 2 semanas livres para poder fazer os seus treinamentos. E a situação é qual, Flazoeiro? A situação é a seguinte: Palmeiras vem com força máxima, o Dorival Júnior ainda não sabe se vem ou não com força máxima. Por quê? A gente teve um jogo muito intenso no meio dessa semana e vai ter outro jogo muito intenso no meio da semana que vem. Porque o jogo contra o São Paulo, não pensa que vai ser tranquilo. O Flamengo ganhou de 2-0 com os reservas. Gente, cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Não pensa assim, não. Não adianta ficar pensando que não é esse o pensamento. Então, assim, o Dorival não sabe se ele vem com aquele time que está disputando o Campeonato Brasileiro ou se ele vem com aquele time que está jogando as Copas. Vendo que é um jogo importantíssimo. O Flamengo está 9 pontos atrás do Palmeiras. Se ganha do Palmeiras, diminui essa diferença para 6 e aí você tem 14 rodadas pela frente para poder mudar o campeonato. Vamos ver o que vai acontecer domingo lá no Allianz Parque. Aí eu queria falar com vocês sobre uma notícia que até saiu no Fla Resenha, e essa aqui vai doer, mas é coisa do futebol. A Mancha Verde estaria preparando um mosaico em 3D para, na hora que os times entrarem em campo, subir o mosaico. E daí nesse mosaico subiria, né, as 3 taças da Libertadores do Palmeiras, em provocação a gente que perdeu a Libertadores para os caras no ano passado. E aí eu falo, dói na gente ver um negócio desse, mas é coisa do futebol. Quem ganha, zoa quem perde. E é assim. Tem que chegar lá, os caras vão zoar, os caras vão... não cair na pilha, não partir pra agressividade. Não, mano, vambora. Segue o jogo. Vambora, ó. É isso. Os caras vão zoar, o papel deles é zoar, o nosso papel, nesse momento, perdemos aí a Libertadores, vai ser zoado, e aí a gente ficar de boa, gente. Sem confusão, sem briga. Vamos de boa pra São Paulo
e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas que esse mosaico aqui vai doer na gente, vai doer na gente. Bom, falar aqui sobre Tite, porque Tite deu uma entrevista à Rádio Itatiaia e ele disse, bastante provável, mas eu não gosto de afirmar ainda. Eu não gosto de afirmar porque ainda tem tempo, mas a ideia é ter a possibilidade de poder convocá-lo. E isto está claro. Tite falando sobre Pedro na seleção brasileira. Tite, primeiro ele falou que a ideia é que o Brasil precisava de um atacante com essa característica. Agora ele já dá assim uma bastante provável. Eu não gosto de falar que está certo, porque tem alguns jogos para frente, tem um tempo para frente, mas a ideia sim do Tite é convocar o Pedro e o Pedro está na próxima convocação da seleção brasileira. Eu vou falar para vocês, Pedro merece. Pedro ficou fora de uma Olimpíada por conta de ajudar o Flamengo. Pedro é um jogador que tem sonho de ir para a seleção, como todos os jogadores têm sonho de ir para a seleção. Então eu acho que é um cara que merece. Tô torcendo muito para que dê certo. Ó, daqui a pouquinho, hein? 11 horas não, 10h30 da manhã, a gente entra ao vivo na Flazoeiro TV, direto da CBF, sorteio de mando de campo. A gente vai transmitir ao vivo o sorteio na Flazoeiro TV. Então, ó, quando for 10h30, vai lá no canal Flazoeiro TV e acompanha lá no canal Flazoeiro TV, que é o nosso canal de lives e transmissões, a transmissão do sorteio de mandos de campo da Copa do Brasil. Vamos saber se o Flamengo joga a primeira em casa ou a primeira fora. Daí, se o Flamengo jogar a primeira fora, o Flamengo joga domingo e joga também quarta-feira em São Paulo. Se o Flamengo jogar a primeira em casa, o Flamengo joga domingo, volta para o Rio, joga o primeiro jogo em casa e daí depois vai para São Paulo, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. 7 da noite tem podcast com Marcos Braz. Não deixe de assistir também. E 10h30, o sorteio de mando de campos da Copa do Brasil. Obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Pô, não falei da meta.